Bom, boa noite de novo a todo mundo aqui para esse nosso segundo episódio da Domecast. Estamos aí com problemas técnicos, mas vamos resolver até o final, né? Estávamos falando aí com a Catalina Stammer justamente sobre branding sensorial. Ela estava contando essa mudança de comportamento, essa mudança das pessoas, né? Em seus ambientes, sejam comerciais, sejam residenciais, e como isso afetou a visão da arquitetura, do design, né, de espaços e justamente trouxe essa questão sensorial. Veio como resposta a uma necessidade de trazer essa humanização para os espaços, né? Essa parte sensorial e as pessoas conseguir conviver com com esses espaços de maneira diferente, mais profunda, né? E continua aí contando para a gente como que você chegou, então, dessa visão que você tinha inicialmente para o que você oferece hoje, né? Tanto na escola, né, de Curitibana de Design e como no teu estúdio ali de arquitetura e design. Aí continua aí a tua fala e vamos ver ali se o pessoal depois nos conta se está escutando tudo certinho, se está nos vendo novamente, né? E espero que dessa vez seja até o final, né? Vamos lá, vamos na tentativa. Às vezes a tecnologia não nos ajuda tanto quanto a gente Pois é. gostaria, mas estamos Viu aí. como que a gente precisa ser mais humanizado? Deveríamos estar fazendo isso aqui num cafezinho, frente a frente, né? E evitar Muito. esses problemas tecnológicos. E com certeza seria muito agradável também. Com Mas certeza, vamos com lá, certeza. né? Vamos fazer isso. Vai ser um complemento dessa conversa, com certeza. Opa, eu acho uma boa ideia, eu acho Boa uma ideia, ótima boa ideia. ideia. É, Então tá bom. eu acho que justamente, Agostinho, vem essa descoberta da neurociência vem junto com todo esse aprofundamento que você comentou, né? Então, a gente estava falando assim do cliente não vir pedindo a mesma coisa para nós em relação a projetos. Então, o que eu quero dizer com isso? O cliente, antes, no começo do escritório, né? Eu tô dizendo aí há mais ou menos 15, 20 anos, a gente Mas- falava o que o cliente queria, ele sabia exatamente o que ele queria, né? Então, ele falava, eu quero um ambiente assim, eu quero um estilo assim, eu vi tal detalhe, eu quero assim, né? Então, assim, ele se posicionava muito a respeito do que ele gostava e os escritórios também funcionavam de outra forma, assim, funcionavam numa posição muito de trazer a sua linguagem conceitual artística, né? E Legal. isso tudo foi passando por uma grande transformação. E como isso, eu estava comentando que isso foi muito coordenado com a própria mudança de comportamento, então a gente olhou muito para a antropologia, por esse olhar do estudo mais social de como as pessoas estavam se relacionando para poder entender melhor quem era esse cliente, né? Como que isso estava funcionando. E também pelo viés da neurociência, que fala, né? Hoje é um termo tão conhecido, neuroarquitetura, neurodesign, enfim, que é a base da neurociência, que é esse estudo mais aprofundado de como funciona o corpo humano, principalmente no aspecto da captação dos sensores fisiológicos, né? Então a gente Legal. saiu ali dos cinco sentidos que Cinco Aristóteles sentidos. falou para gente lá atrás, né? E a gente passa hoje a estudos que já dizem 32 sentidos, né? Uau. Ou seja, sempre tivemos, né, esses sentidos conosco e somos seres sensoriais. A nossa existência se confirma pela sensorialidade, por essa captação e a consciência que ela nos faz ter de nós mesmos, né? Mas eu quero dizer assim que não era profundo saber como a gente tinha um possível estímulo por algum desses sensores, né? Então você falava assim, ou é algo visual, ou é olfativo, Legal. né? Ficava assim, ou é tátil, ficava Não nesse conseguia classificar, né? Porque a gente não tem essa consciência do que realmente estava acontecendo, né? Exatamente. Então, hoje, por exemplo, né, esses 32 sentidos vão aí desde, por exemplo, assim, a nossa visão. A visão já é dividida em vários sentidos. Por exemplo, se nós estamos com o olho fechado, nós conseguimos perceber se está claro, se está escuro, mesmo com o olho, né, com o olho fechado. Então, isso é uma Legal. percepção que não era considerada antes. Hoje, para Então, você criar uma experiência sensorial, você já pode tomar como base essa percepção. Você essa pode percepção. utilizar ela como sua, né, como sua ferramenta, digamos assim, de comunicação, né? Sim. E a mesma coisa, por exemplo, a movimentação lateral que nós temos aqui. Então, por exemplo, se eu movimento minha mão aqui na lateral, eu posso estar olhando para a tela e ao mesmo tempo eu sinto o movimento. Então, esse tipo de Perfeito. sensor, e para cada isso existe um nome, né? Para cada isso, estou dando exemplos aqui que as pessoas podem ainda não conhecer
de forma tão comum, né? Como a Uhum. gente fala assim, visão, né? Então, essa visão, ela engloba muitas coisas, não só Muita coisa. observar algo, né? E outras coisas, por exemplo, que são muito interessantes, o tato, né? A gente recentemente conheceu a textura do tato, que é chamado de áptico por alguns estudos, né? Algumas variações, é tudo muito novo. Isso é importante a gente deixar aqui para o público que for assistir essa live depois também. Uhum. Assim, que todos esses termos, essas nomenclaturas e esses estilos, é tudo muito novo. Muito Então, louco. em algum lugar a gente vê 20 sentidos, outro a gente vê 32 sentidos, outro a gente vê Nossa. 26, cada um chama de um jeito, né? Então, o que a gente fala é que a gente sugere sempre que as pessoas abram o olhar para isso, abram sua mente para isso, né? Não que necessariamente a gente tenha respostas prontas para tudo isso, mas é Bacana. muito interessante, né? Mas saber que existe, digamos assim, um ambiente vasto de coisas ali que para investigar, para aproveitar, né? E justamente não ficar limitado. E é nesse ponto que você está falando, Catalina, tipo, e já me explode a cabeça só de pensar em 32 sentidos aí, né? Mas justamente, e por que você acha, digamos assim, que a gente caiu na na tentação de utilizar ou em trabalhar muito mais, por exemplo, a questão da visão, né, e a audição, né, que são duas coisas, né, o audiovisual está muito presente nas nossas vidas enquanto marca, né, enquanto publicidade, enquanto comunicação, e não tanto os outros sentidos, né? Por que você acha que chegamos nesse uso em demasia, talvez, desses dois sentidos e deixamos de lado os outros três? Ou os outros tantos que temos, né? Os outros que nem Que nem sabíamos, né? sabíamos. É uma pergunta muito interessante, Agostinho. Eu acho assim que de tudo que eu pesquisei, né, até aqui, muito se fundamenta pela questão cultural religiosa, né? Então, assim, a gente tem uma quebra, a gente teve um conhecimento muito mais profundo desses sensores, por exemplo, tinham experiências com os banhos romanos, e Uhum. totalmente imersivos, uma série de estimulações, e isso se tornou dentro da religiosidade, né, que principalmente aí mundialmente católica, enfim, né, aqui Uhum. com uma questão muito histórica das questões de não tocar, de não, né, que isso não era uma coisa bem vista. Então, assim, Da era muito proibição, né? De colocar da barreiras. proibição. Exatamente, né? Então, assim, como uma forma, né, de interlocução, né? Os sentidos, eles nos trazem muitas percepções combinadas, que a gente chama de sensações combinadas, e até por um sentido, assim, de trazer uma experiência mais focada assim como as igrejas, por exemplo, eram construídas dentro de uma proporção para passar uma imponência, para passar né, uma presença divina com mais exercício de poder, isso também era feito pelos sentidos, né? Então, assim, pelo Legal. que eu estudei, as fontes que eu pesquisei falam muito sobre isso. Então, no Uhum. Renascimento, ali a gente tem uma forte tendência por esse visual, a partir daí muito, né, muito focado no olhe a obra de arte, olha a escultura, não pegue, né? Então a gente tem uma Sim, cultura até hoje, não toque, né? Então a gente ensina as crianças a verdade. não tocarem, né? E isso vem de uma raiz cultural mesmo, muito forte, segundo os cientistas, os pesquisadores, que é justamente essa questão do não ultrapasse dessa linha, que isso não vai ser bom, é proibido, Legal. né? Então essa questão da proibição. Então, é uma questão mais nesse sentido do que qualquer outra coisa, segundo o que eu pesquisei até aqui. E eu Legal. acho Não, muito interessante, né? e faz sentido, né? Faz sentido essa semiótica ou essa significação das coisas, mas que justamente tinham certos limites e usos padrões, né, para serem utilizados, né? Então, digamos assim, olha, é assim que funciona, por isso que não dá para fazer as outras coisas. Mas bacana, digamos. E você falou uma palavrinha ali que eu acho que tem um detonador ali, que é a questão da cultura, né? Tem uma cultura religiosa, mas digamos assim, funciona também diferente, né, em outros países, dentro do globo, né?
existem regiões onde essa sensorialidade ela é mais para um lado, mais para outro, ou que realmente a sensorialidade em geral é melhor vista ou mais utilizada? Ou como que está isso, digamos assim, a nível internacional, né? Você que pesquisou muito, que está envolvida nesse assunto do branding sensorial, o design sensorial. Então, eu acredito que de forma livre, assim, né, de forma bem sintética aqui, né, tentando resumir bastante, a gente Sim. tem, assim, uma presença sensorial nos povos primitivos muito maior. Primitivos, assim, mais ligados às raízes, à terra. Índios, né, indígenas de forma geral, né, povos que estão muito conectados com a natureza, né, da sua melhor forma, eu estou falando isso, né? Então, eles têm uma alta percepção de sentidos de aroma, de movimentação, por exemplo, é isso que eu falei da movimentação lateral, por exemplo, né? Nós que ficamos muito focados em telas, em ambiente fechado, então hoje já se fala em estudos sobre isso, né? Então, por exemplo, é interessante que tem a ver com experiência e cultura ao mesmo tempo, Agostinho, é bem interessante. Tem uma pesquisa que fizeram com algumas tribos que estavam muito isoladas da humanidade como a gente conhece, ainda em tempos atuais. Da civilização, né? Exatamente, dessa civilização que a gente conhece, esse é um tema bem interessante, que eles questionaram sobre a paleta de cores, se era vista da mesma forma que nós. E olha que interessante, essa tribo, ela entende verde e azul como verde, entre aspas, né? Eles chamam por outro nome, mas como se fosse você enxergar verde e azul, para eles é uma cor só, são variações da mesma cor, né? Então, até isso que para nós é tão comum, digamos assim, né? Você fala assim, nossa, tem gente no mundo que pensa isso diferente. Verde não é verde, verde é azul. Digamos assim, porque, digamos, o nosso padrão de civilização, justamente, fomos civilizados, fomos educados, evangelizados, digamos, tem vários termos ali, aí entraremos em uma discussão quase filosófica, né? Mas justamente que ditou os padrões para que a gente possa viver em sociedade. E esse padrão achamos como que fosse o único, e de repente aqui, né, em um grupo, de uma comunidade que não está tão distante assim, isso aí não é padrão, né? Não é o normal. E você veja que interessante, tudo isso está muito ligado à questão da sobrevivência. Então, assim, eu gosto muito de um neurocientista específico, que é o Antônio Damasio, né? É um neurocientista português, que hoje vive nos Estados Unidos, mas tem um trabalho fantástico, né? Eu acho que depois, né, a gente vai falar dessas literaturas, mas ele é uma pessoa, assim, muito interessante, porque ele escreve para pessoas que não são da área. Então, assim, apesar de ser uma pessoa muito reconhecida no meio científico, ele traz essa informação de forma mais tranquila e leve para quem não é, né, um cientista, né? Então, isso traz um acesso, assim, né? E então ele comenta muito dessas percepções da sobrevivência, de como isso é um fator determinante entre você usar ou não a sua sensorialidade. Porque o que são os sensores? Sensores são as células, isso é fisiológico, né? Então, por que é tão interessante nós, como profissionais de criativos, né, digamos em qualquer área, que todas as áreas podem se apropriar desse conhecimento? Claro. Isso é o primeiro ponto, tá? Que é a área não só a nossa de arquitetura e design, mas qualquer um pode entender melhor sobre esse corpo humano e como isso está se conectando com o ambiente. O que é essa grande descoberta? Então, dentro dessa análise da cadeia de DNA, de como funciona essa captação de sensores da nossa célula, como isso vai até o nosso cérebro, isso gera um sentimento que é íntimo, pessoal nosso, e volta em forma de emoção para o corpo. Então, por exemplo, eu vi uma cena que me deu medo. Para alguns, isso vai para a cabeça lá da pessoa, vai gerar esse sentimento, medo, isso é íntimo. Mas a reação emocional que vem para o corpo, para os músculos, é individual. Por exemplo, uma pessoa pode ter dor de barriga, outra pessoa pode sair correndo, outra pessoa pode sair gritando, né? Então, assim, nós temos diferentes reações emocionais ao mesmo sentimento, né? E tudo isso é o nosso corpo que percebe, e a base disso é a sobrevivência. Então, nosso corpo está sempre tentando nos mostrar qual é o caminho mais seguro, né? E por que assim, essas... Então, me veio na cabeça justamente, veja como a gente foi se anestesiando, digamos assim, em questões de sensores, né? Por causa de
perder esse medo, né? Então, digamos assim, como eu estou seguro, estou aqui num ambiente, né, tranquilo e seguro, meus sensores eles não precisam estar tão à flor da pele, digamos assim, podem estar um pouco em stand-by, né? E aí que a gente perde a sensorialidade, né? E eu acho Isso. que é muito interessante essa visão, muito legal, muito bacana isso. E justamente essa relação que nos leva a fazer essa análise desses ambientes um pouco mais conectados com a natureza, onde essa tribo, ou essa comunidade ou aldeia tem que sobreviver todo dia a partir daquele dia, né? Não é uma coisa assim, Uhum, ah, eu tenho comida na geladeira. Não, eu tenho que ir atrás da claro. comida, né? Então, isso os torna muito mais eh, conectados a esse entorno, muito mais alertas, né? E estimula uma Legal. série de hormônios, e daí desdobra em uma série de outras coisas, né. Mas, Uhum. uma das descobertas, recentes que eu fiz lendo um estudo que me trouxe muita resposta e que me deixou, assim, muito satisfeita em saber que, por exemplo, a gente fala muito da baixa acuidade visual, da diminuição da visão dos últimos tempos, né, e se fala muito sobre a questão de como os sensores nossos estão se colocando para compor essa equação de perda de visão. Então, assim, as Uhum. grandes marcas, né, Nike, enfim, Adidas, Coca-Cola, Sim, elas já estão se preparando por essa visão mais tátil das coisas, né. legal. Então, é uma compensação, entre aspas, mas uma das grandes descobertas agora, dos últimos estudos, que não é simplesmente o uso das telas, é a falta de exposição à luz solar, à luz lá de fora, né, ao dia. Perfeito. Uhum. Legal. Então eles estão fazendo uma série de estudos sobre esses ambientes que recebem mais claridade, de forma mais natural, então, possível, né. Então estão fazendo escolas, Que por bacana. exemplo, na China, onde as crianças já passam todo dia em ambientes com iluminação Ensolarado. totalmente, ensolarado. Aham, Uhum. exatamente. Então isso Não, as que marcas se apropriam dessas informações, né, que eu acho que claro. vem ao encontro do que estamos falando aqui, né, tipo as Sim, marcas estão total, muito total. ligadas a isso. Sim. Hoje mesmo, né, eu compartilhava ali nos stories e por isso que eu marquei você até, né, que íamos conversar sobre isso, né, aquela publicidade ali do McDonald's mostrando ali justamente, claro que a cor, né, faz parte também da publicidade, mas a questão do cheiro, ser o cheiro dos lanches, o cheiro das batatas fritas e tal, então como isso também e marcava e gera um buzz, né, gera um movimento, um barulho ali das pessoas, né, se surpreendendo porque justamente fizeram com que elas olhassem para aquela peça publicitária de maneira diferente, interagissem de maneira diferente, né? Então, Sim, realmente isso que você falou é porque as marcas estão olhando para essas questões. E detalhe interessante, e aí quero entrar nesse assunto um pouquinho mais a fundo, que você falou a questão do uso das telas, né? Não estamos só ficando com a visão diminuída só pelo uso das telas. E provavelmente também estamos foto intoxicados, né, de tanta luz, né, entrando no olho, mas não é a luz solar que é a que estimula, digamos assim, o sentido da visão, e sim a luz artificial, e como isso também já está gerando algumas probleminhas ali, ou pelo menos uma mudança em nosso comportamento, em nossa sensorialidade. E aí, entrando nessa questão das telas, né? Eu queria perguntar para você, porque, olha, é muito comum, e você também atende muitos empreendedores, empresas ali, que estão muito preocupadas com o digital, estão muito preocupadas com a sua presença digital, as marcas no digital. E aí que vem a pergunta, né? Como que interfere, né, essa digitalização da nossa vida, né, esse contato com o digital, esse contato com as telas, como interfere em nossos sensores e nossas percepções, mas também que oportunidades talvez a gente estaria perdendo por focar tanto, né? Porque muita gente olha, meu carro-chefe é o meu Instagram, mas eles têm uma loja física, né? E às vezes nessa loja física não acontece mais nada porque tudo está voltado a olhar para o Instagram ou para as redes sociais. Como que todo esse contexto da digitalização nos atrapalha ou talvez nos ajuda em alguns pontos e como que poderíamos aproveitar mais a sensorialidade, o analógico, o vivo e a cores, né? uhum. Então, eu acho assim que a gente está, a pandemia na verdade trouxe um balanço forte, né, muito mais do que qualquer outra coisa pudesse nos mostrar,
No sentido assim, foi uma imersão tão rápida no virtual, digital, que deu para todo mundo se intoxicar desse universo, né. Chegou uma hora Sim, que ninguém aguentava mais só a reunião online, né, e as pessoas realmente a maioria das pessoas nunca tinham nem feito uma reunião online, até a pandemia verdade. começar, né. Então, assim, as pessoas se apropriaram das ferramentas, tomaram conta disso no sentido de aprofundamento, mas a gente vê, assim, existe um grande esforço entre o virtual, o digital se parecer com o real, né. Então, o Legal. que que o universo digital, virtual tenta fazer? Por exemplo, hoje existem estudos para tornar os hologramas que são gerados pela realidade virtual, Uhum. texturizados, para que a gente possa sentir alguma coisa ao ver o holograma com óculos 3D, por exemplo, a gente tenha percepções como se o objeto estivesse ali. O que que isso Legal. nos mostra de forma bem direta? Que na verdade é Queremos uma tentativa de uma cópia uma real cópia da realidade. da vida real. Exatamente, né. Claro, muitas vezes isso vai nos ajudar muito em experiências que as Sim, pessoas não puderam ter por uma série de aspectos, digamos assim, né. sim. "Ah, eu quero pôr um óculos e sentir que eu estou lá em Veneza no andando lá pelas ruas", enfim. Então eu tenho um estímulo olfativo de como se eu estivesse lá, eu tenho a brisa daquele ar, eu tenho, né, então assim, eu tenho uma composição que me gera uma experiência muito próxima àquilo por algum motivo, Legal. aquilo seja interessante para minha marca ou para mim. Né, então, ok, eu acho que é muito válido, Válido. né, mas, Uhum. ao mesmo tempo, porque nós estudamos 3 pontos, tá, Agostinho, acho que é legal a gente contar isso para as pessoas. Exato. A gente estuda muito neurociência, antropologia, que é justamente essa questão social de como as pessoas estão se relacionando, porque isso faz com que, a Total gente tenha algumas transferência. respostas, né. Por exemplo, hoje a gente tem um problema de epidemia da solidão, né, que ela já vinha de antes, da pandemia, e se acentua para esse momento, com bastante força. Então, se fala muito da saúde mental e muito da questão do afeto. Eu quero ser alguém para alguém, né. Então, assim, existe uma diferença enorme se você tivesse me convidado para essa live e a gente só tivesse conversado online, ou como aconteceu que nos conhecemos pessoalmente e hoje essa live acontece com uma certa Perfeito. familiaridade, com uma proximidade, com uma Sim. amizade, né. Então, Uhum. o sentimento e o que a gente consegue transmitir através do virtual, por ter tido um contato presencial, é totalmente diferente, né. Porque nós temos uma Então memória sensorial que está atuando enquanto a gente conversa, digamos assim, né? completamente. Então, assim, a Uhum. experiência física, ela transmite afeto, né, então a gente quando Legal. você conhece a pessoa, né, eu passei agora eu tive 2 projetos grandes que nós tocamos aqui no escritório, que eu demorei muito tempo para conhecer pessoalmente os envolvidos, porque, né, pandemia e eram outras Uhum. cidades e tal, e é quase que é um sentimento que eu nunca tinha tido, de você ter tanto convívio e saber tanto da pessoa e de repente você conhecer ela pela primeira vez. Eu Nossa, achei isso, muito surreal, extraordinário né? por um aspecto. É um tipo de sentimento que, com certeza, gerações passadas não tiveram, Não né. É uma coisa tivemos, nossa, com certeza. do nosso momento, né. Uhum. Então é bem isso que você falou, por exemplo, esse afeto se gerou essa conexão no dia que você "Nossa, então você é você", né, a gente Sim, brincou assim, né, então legal. porque faltava né, a gente os espanhóis chamam muito do aire, né, que eu gosto muito, porque Uhum. você não pega, mas você sente, né. Então Sim, tem essa sim, mistura de totalmente. sentimento e esse aire que os espanhóis falam é de você Uhum. estar presente, né, de Legal. você estar ali, dividindo esse ar, né, literalmente, né. Sim, totalmente. Uhum. Mas que legal isso que você comentou aqui, eu anotava aqui, porque muitas vezes se fala muito, se discute muito como o digital vem ou não, o artificial, né, agora com essa inteligência artificial, vem substituir uma coisa pela outra, né? Então, o digital vem substituir o analógico, o artificial vem substituir o natural, né, o humano. E justamente aí, do jeito que você está trazendo para nós, não é isso que a gente está discutindo. A gente está discutindo uma ferramenta que permite coisas que realmente, por exemplo, a pessoa não teria outra opção, outra forma de fazer, né? E está aproximando isso para ela. Agora, isso vai substituir a vontade dela ir até Veneza e conhecer pessoalmente? Não vai, né? Então, digamos Não assim, vai. ela vai trazer mais próxima a experiência, mas ela não vai substituir, né? Exatamente, exatamente isso. Então, assim, o que ficou comprovado até o momento é
que não se consegue substituir. Talvez com mais tempo, mais tecnologia, se chegue muito próximo e ainda assim seria questionável, digamos assim, o Aham. quanto vale, né? Sim, sim. E me conta uma coisa, assim, para os empresários, empreendedores que estão vendo ou vão ver a futuro isso daqui, porque vocês já fazem isso, né? O trabalho de vocês é justamente levar esses sensores, né? Essa experiência sensorial para dentro dos negócios e tal. Como que as pessoas poderiam aproveitar melhor isso, né? Justamente não deixar de utilizar a ferramenta digital, não deixar de se preocupar por essa presença digital, mas então, beleza, isso que eles já estão, vamos dizer assim, craques, né, de fazer, ou estão aprendendo muito porque estão focados nisso, mas quanto mais poderiam espremer ou quanto mais poderiam fazer de experiências sensoriais dentro dos negócios. Quais são os elementos que eu deveria olhar, digamos assim, aonde que eu posso colocar essa sensorialidade, como que é até, se você quiser contar algum case de como que vocês fizeram alguma transformação sensorial para atingir os objetivos de uma marca que nós comentávamos no início também, né? O que a marca quer? É criar memórias, é criar vínculos, é criar, né, esse relacionamento entre as pessoas e as marcas. Então, como que a gente pode potencializar isso através dos sentidos? Sim, é uma excelente pergunta. Eu acho assim que, bom, temos algumas questões, né? Todo mundo, quando a gente fala na sensorialidade, vem muita coisa assim, ah, vamos colocar um aroma na loja, né? No Sim, meu espaço, né? Isso vem automaticamente ligado assim, o que que eu não faço ainda que está perfeito. muito vinculado aos cinco sentidos, né? Então, assim, ah, eu não tenho um sabor da marca, eu não tenho um aroma da marca, né? Qual é Uhum, o nosso diálogo? Bom, primeiro assim, claro, existem várias definições para uhum. branding, né? Eu Sim. não sou da área de marketing, né? Meu estudo é arquitetura e design, minha formação, mas o branding sensorial acaba sendo uma ferramenta nossa do escritório, porque a gente justamente Uhum. trabalha esse ampliar, né, dos sentidos, dos sensores aí na entrega do que a gente está fazendo. Tá, então, Perfeito. beleza. Então, para mim, o que seria o branding de forma bem grosseira? Então, por favor, as pessoas da área, né, não me recriminem, mas assim, para mim, o branding de forma bem clara e específica é assim, quanto mais você consegue impactar com a sua marca, mostrando menos a sua logomarca. Então, assim, Perfeito, é o ótimo. caso do caso, né? O caso do McDonald's que a Sim, gente falou, que você põe o cheiro da batata, você não precisa pôr a logo do McDonald's. Você sentiu o cheiro da batata, perfeito. você sabe que são É eles, né? Então, identificação, é trazer os valores, é trazer tudo que a marca é intangível, né? Mas de maneira mais concreta, né? exatamente. Então, assim, quando a gente orienta, qualquer pessoa pode utilizar isso como ferramenta. Pode ser residencial, pode ser comercial, institucional, em um ambiente físico, em um produto, em um serviço, no virtual. Ai, Catalina, só tem uma loja virtual. Pode usar? Pode, claro. Uma Legal, foto pode ser altamente sensorial. Uma foto combinada com uma música, por exemplo, numa rede social, pode ser altamente sensorial. legal. Gente, tudo é sensorial. Começa aí. Desde o momento que o nosso corpo é formado dentro da barriga das nossas mães, a gente já é um corpo que capta sensorialidade, né? Então, Legal. assim, qual é a diferença de um projeto sensorial? Acho legal a gente comentar sobre isso, né? Sim, sim, Um totalmente. um projeto sensorial, ele vem entregar uma extensão do que você quer comunicar. Então, qual é a dica, Agostinho? É você fazer a Uhum. seguinte pergunta: o que que eu quero transmitir? Tá? Então, assim, Legal. qual é a emoção que eu quero que o meu cliente sinta? Ou Gerar. qual é a emoção eu quero sentir na minha casa? Exatamente. Uhum. Né? Então, a definir esse olhar é o tanto, né? Por exemplo, assim, eu quero sentir aconchego, né? Que daí a gente fala que é uma coisa assim que a maioria das pessoas fala, eu quero que o meu ambiente seja acolhedor. Ah, Beleza. Mas perfeito. o que que é acolhedor para mim? O que que é para você? O que que é para a pessoa que está aqui com a gente, escutando a nossa live? Então, assim, a emoção, ela tem, né, claro, uma percepção conforme a nossa história de vida, né? Então, depois que a gente vai entendendo isso, você fala assim, nossa, o que é acolhedor para um que poderia ser uma regra, né? O ambiente Nossa, acolhedor é aquele chalezinho na montanha com café, um café com leite quentinho. Pode sim, não ser para outro, pode ser um com desespero para a certeza. pessoa que é super urbana, por exemplo, ela vai falar, pelo amor Sim. de Deus, não me leve para um chalé jamais, entendeu? Isso para mim não é acolhedor. Então, Isso daí é um pesadelo. exatamente. Isolamento, isolamento, solidão.
Exatamente. Então, assim, olha como pode ser diferente, né. Então quando a Sim, gente sim. fala, rotula as emoções para um produto ou um cenário específico, a gente está matando aquilo. Então vou Sim. dar um exemplo que você pediu para eu comentar, né, um exemplo nosso Sim, sim. do que a gente fez, assim, eu gosto ainda muito do case, foi o nosso primeiro grande case aqui do escritório, que foi uma câmara de conciliação de conflitos, que é um Legal. escritório de advocacia, e o cliente falou assim para mim: "Nós somos um escritório para conciliar conflitos". Então, assim, se eu estou falando para o meu cliente que ele não precisa ir para um tribunal de justiça com aquela questão, eu estou falando que eu posso resolver aqui no meu ambiente, por que Uhum. que meu ambiente tem que ser um mini tribunal de justiça? Eu quero que ele Gostei. sinta que quando ele entrar, tranquilidade, eu quero que ele sinta uma positividade. Claro que não é uma positividade de uma festa de criança, é uma Uhum. positividade Claro, óbvio. esperançosa, é algo, né, ameno, né. Uhum. E foi um projeto que a gente aí só para as pessoas entenderem, vou dar um exemplo de um detalhe que nós criamos, Sim. junto com a gente sempre trabalha em equipes multidisciplinares, porque nós, somos só eu digo assim que como se a gente fosse o maestro de uma grande orquestra, assim, nosso escritório, porque a gente une Gostei. essas pontas, cada um com a sua especialidade, né. Então nós temos sempre a Uhum. equipe da comunicação visual, do que o cliente trabalha, vem com a gente, a equipe da engenharia, a equipe dos aromas, né, então nós temos farmacêuticos aí que trabalham com a gente, o pessoal da sonorização, cada um na sua área compondo essa equipe para que isso fique, assim, o que a gente chama, assim, de realmente uma experiência, né, que hoje está tão Sim. batido esse termo, mas, né. É. Então a gente criou um Tudo é aroma. experiência agora. São aqueles termos tipo sustentabilidade, aquelas coisas que ninguém aguenta mais ouvir, né, Uhum. pelo Sim, sim, tanto do sim. uso, né. E como Então mas você falou, digamos assim, é uma definição tão ampla. Se a gente não dizer o que que é experiência para você, você marca, né? Ou o que que é para você, sei lá, né? Algum valor, né? Que ou até um sentimento, né? Tem que ser, de certa maneira, descrito. Porque dentro do universo, dentro do segmento, dentro da personalidade da marca, daquela marca específica, aquela palavra significa uma coisa e para outras pessoas significa outras, né? Então, é muito importante, né? Tanto a questão da experiência tem que ser definido, né? O que que é isso? esse alinhamento, né. Então, assim, se fosse Sim. a gente falar de uma dica aí, já para a gente deixar aqui, uma dica preciosa, né, pensa Uhum. sobre o que você quer transmitir com a sua marca, né. Então, assim, a Hum, sua marca legal. está transmitindo e isso é bem fácil de analisar, tá, gente. Então, por exemplo, assim, eu quero que a minha marca passe, delicadeza. E daí você vai ver a caixa de papelão que está indo para a caixa do cliente, é uma caixa de papelão grosseira, ela é assim, pesada, ela é Rústica demais. exatamente, rústica demais, ela não combina com o que você está tentando transmitir, Sim. né. Então se a sua intenção é essa delicadeza, uma coisa mais suave, será que eu estou transmitindo isso? A fonte da letra da marca transmite Perfeito. isso, né. Então, assim, tem coisas Sim. que são bem básicas, mas, por exemplo, Uhum. aí eu vou trazer voltando lá para o nosso exemplo da câmara de conciliação. Nós Isso. criamos um aroma para tranquilizar o nosso cliente pediu, nós queremos que as pessoas se tranquilizem ao entrarem aqui. Então, nós criamos lembrando que o design sensorial está muito ligado a essa questão da sobrevivência e o Sim. entendimento é universal. Então não tem questão de idioma, não tem isso, né, atávico que a gente O fala. corpo funciona assim, né? Isso, o corpo funciona assim. Nós criamos um aroma, do cheiro da chuva na grama molhada, assim, depois da tempestade. Então Uhum. aquele cheiro que sobe, né. Então, existe até um nome esse cheiro chama petrichor. Ele é um cheiro que sai depois que você passa a tempestade, aquela terra molhada, com a grama molhada, solta Sim. aquele cheiro. Então, é um cheiro que o ser humano entende que a tempestade passou. Não você Passou. pode né, passou. Então, assim, a gente estava falando de um conflito que aconteceu, olha como a gente tem que se colocar no lugar do cliente, um conflito que Sim. aconteceu e estou indo lá para tentar resolver, né. Num primeiro momento, a intenção da pessoa que chega é defender a parte dela, defender que ela está certa, ela não quer Claro. conciliar nada, ela Uhum. quer ganhar Uhum. uma causa. Sim, Então sim. aí é uma tentativa de não ir para, né. Então você veja, a gente está Sim. trabalhando com uma dor, né, eu gosto de contar desse caso, porque mostra que não é simplesmente, para uma loja de roupa bonita, Legal. que entrega coisas muito, né, fluídas e agradáveis, porque todo mundo Uhum. pensa assim: "Ah, a experiência da minha marca é uma coisa", não, às vezes a gente está falando de uma clínica ou de uma coisa, assim, que trabalha com muita dor,
né? Então, um dos maiores cases de design sensorial no mundo é o Museu do Holocausto, que é um case, assim, que muita gente não consegue nem entrar, porque ele trata o trajeto Sim, inteiro de, entre aspas, compor uma dor que é sim, uma coisa absurda. Então, como que você traz isso à tona, conduz a sim. pessoa num trajeto para que ela traga aquelas memórias de alguma forma, né? Então, você veja, não é um tema fácil, né? Não é um tema Não, e eu vou aproveitar agora o case aqui, né, e o exemplo. Eu não consegui tirar uma foto, né, eu entrei no campo de concentração, por exemplo, e eu não consegui tirar uma foto, eu estando na foto, em todo o percurso. assim. Digamos assim, não tinha cara, não tinha, digamos assim, não sabia como me posicionar, digamos assim, como me pôr frente à câmera e tirar uma foto em um lugar com tudo isso que estava passando na minha cabeça, daí você olhando fotos daquilo, do que estava acontecendo, ainda a gente ia caminhando com aquele fone do ouvido que vai te falando o que está acontecendo, por onde você vai, e daí ele falava, e aqui faziam tal coisa, aqui faziam outra coisa, tipo, não tinha como você tirar uma Por dentro, foto turística. Não, não tinha, não tinha, você não tinha clima para isso. E interessante que você falou que eu não, no momento você não sabia por quê, mas você não se sentia no clima de tirar fotos, né, de você no lugar, se de registrar coisas. Mas eu não tirei uma foto, eu estando na foto, digamos assim, dentro do campo de concentração, né? Foi algo tipo muito louco e a hora que você fala faz tudo, que você falou faz tudo sentido, né? sim, porque exatamente, porque existe todo esse peso sensorial, né? Sim, E ele está lá, presente, dentro da situação. Ah, é uma história contada? Não, estão lá, né? É dentro do sim, é o contexto. fato. Então, isso é exatamente, e isso está muito ligado a tudo isso, né? E uma das descobertas realmente da neurociência é essa questão da nossa memória. Então, o quanto a gente absorveu, né? Por exemplo, quanto sério isso fica diante das informações que a gente tem Sim. já na nossa bagagem, né? Então a gente leva Então, isso para nossa experiência. sim. E é um baita trabalho para o empreendedor, né? Que às vezes, né? Que nem a gente é leigo, assim, você já é especialista nisso, então você tem muito conhecimento para talvez entender aquela situação e aquele cliente ou aquela jornada de maneira diferente, mas que desafio, né? Para a gente que está adormecido sensorialmente, que costuma utilizar o visual e o audiovisual como carro-chefe e como deixar ou se abrir a outras sensações, a outros sensores, né, para poder fazer isso depois com outras pessoas. A gente tem um mundo inteiro para conhecer dentro da própria gente, né? Digamos assim, é muita coisa, neurociência ali, né? E quando a gente fala, às vezes, neurociência, parece que é só estudo do cérebro em si, mas o que ele gera, né? O que é o cérebro dentro do nosso corpo, né? Então, é muito interessante e muito complexo, né? Por tudo o que isso implica, né? E você comentou uma coisa muito interessante, que é justamente essa coisa da gente perceber nós sermos o nosso próprio campo de estudo, porque como a gente Sim. conhece muito pouco disso, a gente começa a ficar mais atento às experiências a partir do momento que a gente se dá conta que elas existem, né? Uhum. Então, isso é uma coisa bem interessante. Eu acho que o grande pulo do gato das pessoas que vêm aí, das gerações que vêm, vão ser se conhecer a tal ponto que vão saber, por exemplo, diferenciar uma experiência virtual de uma real. Mas, não, muito interessante justamente essa questão de como o, o ambiente, vamos dizer assim, da neurociência nos dá um convite, vamos dizer assim, a buscar uma conexão interior. Aqui já colocando muito, vamos dizer assim, a minha visão, né? Não estou falando que isso aqui seja eh, nada teórico, né? Nessa área, mas eu vejo, assim, pelo que eu convivo, e não só aqui como profissional da área de marcas e demais, mas sim como uma pessoa que se preocupa muito com sempre estar melhorando e estar se conhecendo cada vez mais. Eu acho que em certo ponto a gente eh, acabou se desconectando da gente mesmo. Então, quando você pergunta para as pessoas qual que é o momento que você dedica, quanto tempo você dedica a se conhecer melhor, a ter né, um conhecimento melhor do que você é, do que você gosta, o que te faz feliz, eu vejo que as pessoas ainda estão muito desconectadas, né, disso ali,
E o que você faz, você está falando aqui é que justamente talvez todo esse estudo de neurociência possa nos trazer de volta a se preocupar, a se olhar um pouco mais internamente, né? Sim, e para a gente fechar essa linha de pensamento sua, realmente, assim, o que os neurocientistas falam é que quanto mais eles estudam, mais apaixonados pelo corpo humano e por tudo isso eles ficam. É bem interessante, porque, Sim, na verdade, a gente banalizou algo absurdamente interessante, assim. sim. Nosso corpo, por exemplo, eu diria que a descoberta mais interessante do último momento, até onde eu fui, Uhum. é neuroplasticidade do cérebro, né? Então, assim, você estava comentando sobre a gente estudar mais sobre os nossos sensores. Para eu Sim, entender mais sobre os nossos sensores, eu fui estudar a falta deles. Então, assim, quando perfeito. falta a visão, onde o corpo vai? Quando falta a mobilidade, onde o corpo vai, né? Então, Aham. lógico, né, também não sou da área de físio aqui, nem nada, mas como a gente aprende coisas que a gente nem imaginava que estavam acontecendo pelo mundo, é muito bonito, sabe? E, por Sim, exemplo, hoje o processo de reabilitação pós-trauma, quando a pessoa tem um acidente, a possibilidade que ela tem de, e cientificamente, isso eu estou falando, não é empiricamente, a gente sabe que, né, sim. é algo difícil de se comprovar, mas que hoje a mentalidade consegue, então, assim, conectar suas funções e mandar sinais para uma parte Pois é. que muitas vezes a Quase medicina falou não vai mais, que né? regenerar uma parte, ou se ela não regenera, ela cria uma ponte, um caminho diferente para conectar com aquilo que ela perdeu contato, né? Isso acontece Exatamente. muito, né? Realmente. Uhum. Imagine que maravilhoso que é o nosso corpo, Não, falando o corpo é bom demais, né? é Aqui bom eu tô demais, lendo aqui exatamente. o comentário aqui da Marina, né, que é a perfumária, né, clienta, né, de uns trabalhos que eu fiz ali de branding, aqui em Guarapuava, e como, digamos, justamente a gente conversou muito dessa parte sensorial, eles têm a questão do perfume, né, da, da loja, porque tem uma loja de perfumaria importada, e como para elas é um desafio também levar mais sensorialidade, né, porque justamente já o olfato para elas, aqui já o visual é importante, mas o olfato é como aquele carro-chefe. Então, imagina poder trabalhar ou conseguir trabalhar os outros sentidos também, né? Então, é algo que realmente elas buscam muito, né? Então, foi bem bacana esse trabalho. E provavelmente ali em algum momento, quem sabe, Catalin, você possa te dar algumas dicas de como levar, se você não sei se você já trabalhou em algum momento com empresas dessa área de perfumaria, mas para levar justamente esses outros sentidos a uma loja com essas características. Ah, é muito bacana, né? Eu acho assim que, bom, de diversas formas, o tema é muito, muito interessante, né? Mas É muito grande, né? Muito... é muito grande. Ainda mais que ela tem uma ferramenta na mão ali, né? Mas Sim, eu acho que vale olhar a experiência que a Cartier fez com a Orquestra Sinfônica da. Meu Deus, agora. Eu não vou lembrar o nome, mas uhum. depois ela pode me pedir a referência, tá? Mas foi Não, agora em mas março. com certeza. Entrar no perfil da Cartier, a marca internacional, né, Uhum. de perfumes, Sim, e ela vai poder olhar essa experiência que é a Orquestra Sinfônica, acho que é Filarmônica, alguma coisa. Assim, eles fizeram uma mas experiência aí muito eles legal. fizeram um trabalho ali junto. Junto com música, a orquestra tocando com o aroma, e junto com a composição de cores e tudo mais, para que Que tudo se legal. conectasse. Então, o olfativo, ele foi assim o start da experiência para passar a peça lá que eles estavam Que apresentando. legal. E foi uma experiência assim bem fora, bem para abrir os horizontes. Eu não digo que a resposta está ali, mas ali tem, Sim, assim, nossa, mas eu acho que ali tem um caminho para ser explorado, né? Digamos assim, como que eles chegaram a algo sensorial, digamos assim, com os outros sentidos, compatibilizado com aquilo que é o core business deles, né? Que é justamente a questão do olfato, né? E, exatamente como bom, aqui a gente... Pode falar, pode falar.
Eu ia comentar só de um case que tá, né? Por exemplo, a Granado trabalhando na sorveteria, então trabalhando Legal. no sorvete. Né? Sim, Então, que é um case, perfeito. né? A gente sabe que a Granado hoje é uma empresa, tem a sua fundação no Brasil, mas tem uma equipe toda internacional, então tem, né, um peso nesse olhar, né? Eu Sim. sinto assim que nós temos muito. O Brasil não está nada atrás do sensorial, ele só está menos aberto ao sensorial, ele ainda tem medo, né? Legal. Como todo, né, todo risco. Como toda novidade. Bom, novidade que não é tão nova, né? Que o nosso corpo ele já estava ali faz tempo, né? Exatamente, mas o empresário ainda tem medo de certas ousadias, entre aspas, claro que isso exige investimento, né? E a gente sabe que a gente tem um mercado que é complexo às vezes a gente muda alguma coisinha já perde o público. Então, assim. Sim, grandes marcas e marcas ousadas precisam de clientes ousados também, né? Não adianta só a marca usar e depois ninguém mais acompanhar ela. Então, querendo ou não, é um desafio também para eles, né? É equalizar o quanto a gente vai de cara, né, trazer tudo isso para o cliente. E às vezes, você tinha me feito uma pergunta que é essa questão do tamanho, né, da proporção, quer dizer, isso pode ser empresa, né, para uma empresa de uma pessoa ou para uma empresa enorme. Então, assim, a forma como você vai transmitir aquela emoção, é isso que a pessoa tem que ter em mente. Perfeito. Não, bacana. E uma coisa, bom, aqui, porque senão a gente vai longe demais. Aqui tá tudo piscando, não sei, deve ter caído a luz aqui no bairro inteiro, então estou aqui meio que iluminado pela tela só do computador que ainda está com bateria. Mas assim, para quem quer mergulhar um pouco mais no assunto, para quem queira, né, digamos, estudar um pouco mais dessa sensorialidade, porque justamente, né, a gente não tem aqui como trabalhar cada caso, né, especificamente, mas eu acho que tem canais, tem lugares onde a gente poderia pesquisar, né, e você que trabalha e estuda isso no teu dia a dia, qual que é a dica de um portal, um site, um blog, um livro, ou qual que seria, digamos assim, alguma indicação que você possa fazer para quem gostasse do assunto, né, quem gostar do assunto possa, né, mergulhar um pouco mais nisso? Olha, eu gosto tem alguns livros que abrem um pouco a cabeça, né? Então tem um livrinho que chama Terapia do Apartamento, que é um livro de um arquiteto de Nova York, se não me engano, Maxwell Gilligan. Chama Terapia do Apartamento, é um livrinho assim que ele serve para qualquer pessoa. Ele propõe uma terapia que você faça as pazes com o seu ambiente e ali ele explica muito sobre essa questão que não é tão científica, mas que, nossa, exemplifica muito para qualquer leigo. Legal. Até onde vai esse sentimento, até onde vai uma certa conexão. Eu gosto muito desse livro. Esse livro foi, assim, volta e meia eu releio alguma coisa. Ele é bem... digamos assim, o antes e um depois desse livro. Perfeito. Legal, vou colocar ali nos comentários depois da live justamente essa recomendação. E que mais que tem para nós? Olhos da Pele, que eu acho que é um livro também que fala sobre justamente a nossa pele, que é o nosso maior órgão, e como ela tem importância, né? Ela é um livro bem, bem interessante. E eu vou deixar aqui um que eu acho que todo mundo devia ler, que chama Sentir e Saber, do Antônio Damasio. Tá? O Sentir e Saber, ele é esse neurocientista português que eu comentei. Ele tem uma habilidade de trazer para nós, leigos, não cientistas, uma informação muito... E esse é o último livro dele, que é um resumo da vida dele, né? Ele foi o primeiro que questionou, ele é tão famoso porque ele foi um dos primeiros que questionou que as nossas tomadas de decisão não são racionais, elas são... legal. Isso legal, é resposta para muita marca, né? Então, com certeza, sim. Digamos assim, se você precisar escolher um desses três que eu falei, esse eu senti de saber é indispensável. Indispensável. Ele está no circuito assim dos mais interessantes dentro da área de neurociência e tudo mais. Vai com força nesse. É um livro bem... Daí eu sou viciado em livro. Daí eu já vou pegar ele aí no Kindle e já vamos ler, né? Já vamos ler. Isso mesmo. Mas legal, bacana. Não, mas os três, eu acho que os três, já pelos títulos, né? Já a gente consegue ter uma vontade de saber mais, né? Então eu acho que é fundamental.
Mas legal. Ah, e outro, aqui eu tenho um, não sei, talvez até você tenha lido, Brand Sales, né? Justamente ele fala mais de branding sensorial mesmo, né? Mas é um livro bem pequenininho, não nada demais, para ler rapidinho, mas tem muito justamente desse conteúdo de sensorialidade das marcas, né? Então, eu acho bem bacana também uma recomendação minha ali para também poder entrar nesse universo. Vamos deixar mais um último, então, Agostinho. Opa, então vamos lá. 32 O 32, 32 Super Sentidos, da Emma. Ai, eu não lembro o sobrenome dela. Mas ela é uma. 32 Super Sentidos. Esse aí, para quem quiser saber de todos os sentidos que eu falei. Desse sentido que você estava falando no início, legal. Exato. Legal. É um livro que tem uma base científica, que tem uma série de, né? Como eu falei, cada pesquisador tem seu olhar, mas esse é um livro que traz um resumo interessante aí para quem quiser se aprofundar também. Tele, que eu Legal. Está chegando então ao fim nossa conversa, essa primeira conversa, porque já dizemos aqui que vamos ter a segunda parte, vai ser presencial, né? Então vamos encontrar ali, Catalina, provavelmente vou querer visitar você lá, né? Conhecer também a escola, conhecer aí o escritório de vocês ali. Mas eu quero agradecer demais, demais, de verdade, né? Dessa conversa, desse bate-papo. Eu acho que assim, eu sou apaixonado por esse assunto aqui, então digamos, ter uma pessoa especialista nisso falando aqui, eu poderia ficar horas, né, conversando, mas não vai rolar, né, dessa vez. Mas assim, eu queria agradecer de verdade muito, agradecer a todos aí que participaram. Espero que, né, depois qualquer coisa possam ir aos livros e conhecer mais, ou quem sabe a gente faz uma segunda parte dessa nossa conversa para aprofundar em algo específico que seja, né, de interesse de vocês. Mas de novo, muito obrigado, Catalina, né? Espero você também tenha aproveitado, gostado, né? E bom, deixo aí para você falar aí tua mensagem, tua despedida ali do pessoal, né? E também, se quiser, aí passar as redes sociais, aonde que eles te encontram para poder saber mais sobre todo esse assunto. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, né? Nossas redes sociais estão à disposição. Quem quiser mais informações também é só me perguntar. O meu arroba é Catalina Stammer e temos a Escola Curitibana de Design também. Legal. Agradeço muito e fica aqui o meu convite para a gente fazer esse encontro presencial e para todos que quiserem conhecer nosso espaço aqui em Curitiba também. Né? A Escola Curitibana está de portas abertas a todos que quiserem conhecer um pouquinho mais desse trabalho. A gente tem focado muito no sensorial, porque a gente acredita muito nesse poder do ser humano potencializado nossas qualidades. Então, a gente deseja que todo mundo possa trabalhar um pouquinho esse autoconhecimento para a gente ir para um mundo melhor, né? Em todos os aspectos, eu acredito muito nisso. Então, eu acho que esse é o meu recado. E contem com a gente. Beleza. Se puder facilitar alguma coisa para chegar nessas respostas, contem comigo. Com certeza você já fez, né? Com tudo que você falou hoje, eu acho que todo mundo conseguiu entender melhor, né? Toda essa sensorialidade que a gente já tem carregada no próprio, né, software e hardware aqui do nosso corpo, né? Então, realmente, muito obrigado. Foi super enriquecedor aí a conversa. Aprendi muito, né, de tudo que você falou. E com certeza vamos continuar e fazer esse encontro presencial. Eu agradeço, então, a presença de todos por aí. Vamos ficando aqui no segundo episódio, né? Falamos de branding sensorial. Muito obrigado, Catalina Stammer. E muito obrigado a todos que participaram e até outra oportunidade. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.